grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Muito bom dia. Iremos hoje estudar uma lição muito importante pela época e pelo tempo em que ela está a ser comentada, que é exatamente a lição 4, que fala do tema central do livro de Romanos, que é a justificação pela fé. Vamos pedir a orientação de Deus para aquilo que nós vamos, enfim, estudar e, sobretudo, comentar aqui hoje. E eu pedi-te a ti para tu fazeres uma oração. Está certo, vamos orar. Nosso querido amado Jesus, Pai Santo, queremos começar por agradecer-te, Senhor, mais um dia com vida, com saúde, Senhor, que tu nos concedes. Pai Santo, que este estudo que vamos apresentar possa vir ao encontro das necessidades, Senhor, de todos aqueles que nos escutam e que nos veem, Pai. Que possamos abarcar aqui estas verdades, Senhor, da Tua Palavra, tão importantes para a nossa edificação, Senhor, para a nossa salvação, para a nossa vida, Senhor. Dá-nos, Senhor, ilumina-nos através do Teu Santo Espírito, Senhor, e que nos dês entendimento e discernimento para tudo compreendermos e para que possamos aplicar estas verdades, Senhor, no nosso dia-a-dia e numa experiência, Senhor, verdadeira contigo, a cada momento nas nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, pois, a nós dois que vamos apresentar a lição, a todos os que gentilmente nos seguem, Senhor, são as bênçãos que te usamos suplicar, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor.
Pois bem, então o tema da lição Justificação pela é um fé. tema muito interessante, é um tema que eu gosto particularmente, porque desde há muitos anos, quando descobri que afinal a verdadeira religião é aquela que nos ensina que nós somos salvos pela graça de Deus, fiquei muito contente. Fiquei muito contente. São boas notícias, como São diz a lição aqui a muito dada boas altura. notícias, muito boas notícias. E hoje temos vários subcapítulos que vamos falar. Vamos falar das obras da lei, vamos falar da justiça, vamos falar também na lição depois de terça-feira, falaremos da graça, depois das obras da lei, tudo isso. Bom, como introdução, nós temos um texto que eu gosto sempre muito de relembrar, que é, no fundo, daquele texto que vamos ler do capítulo 3 de Romanos, de 21 a 28. Digamos que o clímax deste texto é exatamente o versuário, que é uma conclusão óbvia da explanação toda que o apóstolo Paulo fala, não é? E ele diz que concluímos, pois, ou seja, a conclusão é esta, é que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Portanto, as obras da lei, que durante muito tempo foram interpretadas, parece que nós temos esta noção, é que o Antigo Testamento fala das obras da lei, fala do povo de Israel, que tinha a lei e pela observância da lei conseguia obter alguns resultados, e afinal parece que foi um projeto falhado, não é? Porque o povo afastou-se constantemente e continuamente afastava-se de Deus, e nós hoje, quando imaginamos aquela história, pensamos assim, mas como é que é possível um povo abençoado daquela forma tão visível, com os milagres tão visíveis que eles tinham, como é que eles podiam tão repentinamente afastar-se de Deus, não é? E isto aconteceu por uma questão muito, muito, muito simples, que era o facto de que aqueles homens e aquelas mulheres começaram a pensar que pelos seus atos conseguiriam obter o favor de Deus. E a história do povo judeu mostra-nos isso. Eles consideravam-se um povo eleito, um povo especial, e consideravam também que por praticarem um conjunto de regras conseguiam ser considerados por Deus como um povo especial. E então parece que se enganaram redondamente, porque não era nada disso que Deus queria para eles. E quando nós analisamos a experiência dos grandes homens do Velho Testamento, daqueles que são considerados os heróis da fé, não é? Desde Abraão, Moisés, os patriarcas, todos eles, nós vemos que eles alcançaram o favor de Deus porque eram homens de fé. Isto é, eram homens que com uma relação grande com Deus conseguiam fazer grandes obras. Ou seja, as obras eram consequência da fé. E nós hoje, E não o contrário. E não o contrário, exatamente, e não o contrário. E nós hoje, quando analisamos aqui a questão das obras da lei, diz o apóstolo Paulo, ora nós sabemos tudo o que diz a lei aos que estão debaixo da lei. E diz para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito à justiça de Deus. Isto é, portanto, as obras da lei põem-nos a todos numa condição de igualdade. Qual é? É a nossa incapacidade para as cumprirmos. Nós não conseguimos cumprir as obras da lei, não conseguimos fazer aquilo que no fundo parece tão fácil, não adulterar, não matar, não roubar, não guardar o sábado, etc. Fazer todas essas coisas parece uma coisa simples, mas nós sabemos que é impossível. E Cristo mostrou que era impossível, quando disse que o adultério não é só praticar o ato sexual. O adultério é olhar com olhos lascivos para uma mulher ou para um homem. Quer dizer, então parece que isto é muito difícil. O pecado vem muito antes da ação precisa, não é? Exatamente. Ele nasce dentro de nós, na nossa mente, e ou alimentamos ou repelimos imediatamente, não é? E Deus dá-nos esse poder para nós repelirmos. Portanto, parece que é muito difícil conseguirmos, através das obras, alcançar a santificação. Não pode ser, não é assim. Naturalmente, não é esse o processo. Não é esse o processo. E, portanto, este foi o processo que os antigos, ou muitos dos homens antigos, erradamente levaram. E que os levou, evidentemente, a muito maus lençóis. Verdade. Ficaram com muitos problemas por causa disso. Os reis de Israel antigos, aqueles homens que se afastaram, que depois começaram a adorar a falsos deuses, que nós
pensamos, mas como é que é possível estes homens, com o conhecimento que tinham da palavra de Deus, como é que eles chegaram a este estado, não é? Onde é que estava a experiência diária? Como é que é possível? Não é? Onde estava E a isto experiência, onde acontecia estava o conhecimento, porque eles, para além, perdão, um conhecimento que vai para além de um conhecimento intelectual, que é a experiência, momento a momento, com este ser criador, que nos deu todas as instruções, exato, não é? Para, no fundo, para sermos felizes. Porque a quem é que nós estamos a beneficiar primeiramente? É a nós próprios. E é ao outro. É ao meu próximo. quando é à se minha família. considerava a lei, os nossos primeiros, enfim, aqueles que são considerados os pioneiros da Igreja, quando estudavam estes livros do apóstolo Paulo, nomeadamente Gálatas e também Romanos, discutia-se muito que lei era esta, porque o grande drama deles era: será que isto é a lei moral? Será que Paulo está a falar sobre a lei moral? E então isso deu uma grande discussão no princípio, com homens como Wagner e o A.T. Jones, que foram dois dos pastores que começaram a falar sobre a justificação pela fé. E eles começaram a dizer: não, Paulo está a falar da lei moral. Paulo aqui fala de todas as leis, nomeadamente da lei moral também. E quando ele diz que a lei não nos justifica, a lei moral não nos justifica de facto. E portanto ele tem razão quando diz que toda a lei é para ser considerada desta maneira. A lei não foi feita para santificar o homem. A lei não foi feita para justificar o homem. A lei foi feita para apontar um caminho, para nós vermos a nossa situação e percebermos que, de facto, somos falhos e que precisamos de alguém perfeito, que é Jesus. O tal espelho, não é? Que muitas A lei vezes é um nós espelho. falamos, passando Exatamente. aqui uma Exatamente. analogia com o espelho. É. O espelho vem, de facto, quando apontamos, não é? À nossa cara, nós vemos. Exatamente. E a função dele é apontar-nos onde está Não as é nossas salvar falhas, o pecador, não é? de facto. Ele não vem fazer Exatamente. por si nada, mas vem apontar-nos, vem mostrar-nos que pontos é que nós temos ainda de trabalhar, mas trabalhar com quem? E aqui, para mim, é o ponto Com o autor da essencial, nossa não é? fé. Exatamente. Exatamente. O autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé não é um dom nosso, não é intrínseco ao homem. É verdade. Não é? Ele vem de alguém. O texto da lição dizia que a lei em si não nos pode salvar, assim, porque a lei mostra-nos os sintomas da nossa doença. E assim como os sintomas não servem para curar a doença, elas apenas manifestam qual é o tipo de doença. Alguma não é? coisa não está mal. Há uma em ti, coisa que não é? está mal, exatamente, há uma coisa que está mal. Então, os sintomas não curam, eles indicam qual é a via ou a maneira de curarmos a doença, mas não podem, evidentemente, os sintomas não curam. Evidente, é uma coisa lógica. Eu acho que esta imagem é muito interessante porque nos mostra realmente qual é a função das obras. As obras não servem para nos salvar. Nós somos salvos, evidentemente, como diz o apóstolo Paulo nesta abordagem, ele faz ele aponta aqui, como aliás também em Efésios, ele faz uma declaração muito completa sobre o tema da salvação. No capítulo 3, no verso 21 a 28, que nós estamos a estudar hoje. E faz a mesma coisa também em Efésios, no capítulo 2. Ora bem, e aqui os temas que são analisados pelo apóstolo Paulo são exatamente estes. Começa por falar das obras da lei. Ele diz que a justiça, o texto diz que a justiça, portanto é assim, ora nós sabemos que o que diz a lei ao que está debaixo da lei o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado. Reparem, a lei, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, é que a justiça é sem lei. A justiça, porquê? Porque é que é sem lei? Porque a justiça é Cristo, não é verdade? Exato. A justiça é sem lei. Ou seja, não se conquista a justiça pela observância da lei. A justiça não nos é dada porque nós, enfim, cumprimos um determinado número de regras. Não, porque a justiça é uma pessoa. E nós só conseguimos ser justificados se estivermos nessa pessoa, estar em Cristo. É estar escondido, como nós falamos, estar escondido com o manto da justiça de Cristo.
Portanto, o primeiro tema que o apóstolo Paulo abarca é exatamente que sem lei se manifestou a justiça de Deus. É um texto que parece dizer, bom, mas agora vivemos sem lei. Depois de Cristo já não temos lei. Será isto? Não é isto. Não é isto. Quando o apóstolo Paulo usa estas frases, que são de alguma maneira frases revolucionárias, frases que chocam um bocadinho aquela concepção antiga dos judeus, e os judeus, quando ouviam estas coisas, estremeciam na cadeira lá na sinagoga e pensavam, mas o que é que este homem está a dizer? Que agora já não há lei? Vivemos sem lei? Como é que é possível? A lei reflete o caráter de Deus e nós vivemos sem lei, não é? Isto era o que o judeu ortodoxo pensava quando ouvia Paulo a falar disto. Agora, o texto diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei. Então, o que é que ele quer dizer? Que agora já não há lei? A lei e a justiça não são compatíveis. Quer dizer, a lei aponta-nos exatamente para a justiça, que é Cristo. A lei é como um texto muito polémico também que ele fala no verso 10, o fim da lei é Cristo, para justificação ou para a justiça de todo aquele que crê. Não é? Então, o fim ou objetivo, quer dizer o apóstolo Paulo, que a lei aponta para Cristo, é o espelho. Eu olho ao espelho e vejo as minhas imperfeições, os meus pecados, não é verdade? Então preciso de Cristo, porque é Cristo que o limpa, que me limpa, é Cristo que me justifica, é Cristo que me torna puro. Esta é a noção da lei e das obras aqui na teologia do apóstolo Paulo que nós estamos a estudar. Olha, Mário, se me permites, há aqui um texto de Ellen White que eu acho maravilhoso, profundo e cabe muito bem naquilo que nós estamos aqui a explanar. E encontra-se no livro dela Mensagens Escolhidas. E diz o seguinte: justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. E esta, o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de a apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé, ele pode apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a obediência do seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceite em lugar do fracasso do homem. Eu gostei muito aqui desta expressão, o fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e ama, tal qual ama o seu Filho. Que privilégio é este? Quer dizer, aqui este processo de justificação, não é, que também estamos a debater, Deus supera sempre a expectativa do ser humano. É porque Deus não somente nos iliba, nos inocenta, não é? Como nos declara, como se nunca houvéramos pecado. Lançando, como diz Salmos, não é? As nossas iniquidades, os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar. E não vai lá buscá-las, não é? Quer dizer, já o privilégio de sermos inocentados, quanto mais como vistos aos olhos de Deus, como se nunca tivéssemos cometido um único pecado sequer. Acho isto maravilhoso. Portanto, mais uma vez o apóstolo Paulo, que está a explanar exatamente todo o processo da salvação, nós vimos primeiro que ele começa por esta frase inicial, que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Portanto, a justiça de Deus agora que estamos a tratar, e como tu leste, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, e depois ele diz mais numa espécie de um parênteses, porque não há distinção, não é? Quer dizer, não há distinção entre judeu e grego, somos todos iguais. Porquê? Porque é que somos todos iguais? Porque somos Deus não todos faz na mesma... exceção de pessoas, nada. Não é? Todos nós. Não há diferenças, Exato. Não há nem de justo raças, sequer. nem de privilégios por terem recebido os oráculos de Deus iniciais como os judeus. Não há diferença, porquê? Porque todos pecaram, como ele diz no outro texto da semana passada, não é? Todos que nós lemos, estamos todos destituídos. A glória de Deus foi retirada ao homem por causa do pecado. E aí não há judeu, não há grego, não há português, espanhol, italiano, não interessa. Estamos todos iguais, a cor da pele não importa nisto. Somos todos estamos manchados pelo pecado. E, portanto, nesse aspecto somos iguais. Depois, ele continua a dizer que, portanto, sendo justificados gratuitamente por sua graça, então Deus não dá às pessoas aquilo que elas merecem, não nos dá a nós aquilo que nós merecemos, mas dá-nos o quê? O livre dom da sua graça.
Jesus dizia: não vim para condenar, Exatamente. eu vim para Salvar. salvar a humanidade. Salvar. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Deus dá-nos o livre dom da sua graça. Temos que aceitar esse dom. E aceitamos o dom da graça, porque nós somos salvos por esse dom. Sim. Pela A graça sois salvos. Sim, sim. E merecidamente. E merecidamente. Nós aceitamos esse dom através da fé. Então a salvação é gratuita? É muito simples. Ela é gratuita, é gratuita no sentido em que nós não temos que fazer nada, nenhum esforço especial para alcançar, mas ela não é barata no sentido de que custou a vida do Filho de Deus. Portanto, a noção de que a salvação é gratuita é verdadeira, porque é a graça de Deus que não la oferece, não é? Mas também não nos pode levar a pensar naquela graça chamada graça barata, que é, nós agora podemos fazer tudo o que quisermos, porque estamos salvos de qualquer Jesus maneira. pagou por mim. Pagou por mim. Essa noção leva-nos a um terreno muito perigoso. Essa noção de que, uma vez que Cristo morreu por nós, estamos salvos. E não importa nada o que nós façamos. E esta é a tal concepção perigosa. Porque se nós agora fizermos o que quisermos, não interessa. Eu depois, no fim da vida, digo: Senhor, perdoa-me, porque tu sabes que eu sou fraco, eu já nasci assim com estas tendências, tenho tendência para roubar, ou para mentir, ou para adulterar, seja para o que for, não interessa, mas tu compreendes-me. Senhor, sabe, tive esta educação, não tive hipótese. Então, tu vais perdoar-me. Isto é muito perigoso. É muito perigoso porquê? Porque o viver uma vida afastada de Deus leva-nos a considerar cada vez mais que os pecados, lá está, por isso é que a lei é importante e por isso é que a lei é santa, porque a lei mostra-nos o caminho. A lei mostra que se nós não tivermos respeito pela lei, ou se nós considerarmos a lei como qualquer coisa de menor importância, nós somos levados cada vez mais A banalizar o a sacrifício. banalizar e mais, a vivermos de molde a que o Espírito Santo se possa afastar da nossa consciência e de nós próprios. E é o Espírito Santo que é o elo da divindade para ligar o homem a Deus. E se ele se afasta de nós, então estamos definitivamente perdidos. E este é o problema. É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado que pode ocorrer por nós estarmos permanentemente a recalcitrar num determinado pecado. Eu sei o que é pecado, mas Deus compreende. Então faço, e depois torno a fazer, e depois torno a fazer. Este é um caminho muito perigoso, porque pode levar-nos àquilo que é a cauterização da consciência. Isto é, nós deixamos de ser sensíveis aos apelos do Espírito. E, portanto, pode-nos levar, de facto, para um caminho de perdição, que é um caminho terrível, não é? Por isso é que não podemos minorar a importância que a lei tem no sentido de nos alertar. Não é para nos salvar, a lei não nos salva, mas mostra-nos o caminho errado em que nós estamos. E se nós não considerarmos a santidade da lei, caímos na banalização e dizemos assim: fazer isto ou não fazer, guardar o sábado ou não guardar, roubar ou não roubar, ou mentir ali numa coisinha que me dá jeito, não tem importância nenhuma, porque Deus salva, porque Deus perdoa. Então a obediência é importante. A obediência é Eu importante. gosto daquela passagem é da importante. carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, onde ele lista ali a série parte heróis, deles, não é? dos heróis Parte da deles, fé. porque houve mais, não é? Quando ele fala, por exemplo, de Abraão, vamos pegar neste exemplo. Deus faz um chamado a Abraão. Exato. E Abraão, não é? Que responde a Deus, e Deus diz-lhe: olha, Abraão, eu tenho uma incumbência para ti, tu vais deixar a tua parentela, vais deixar a tua terra e vais para onde eu te vou mostrar. E Abraão respondeu ao chamado e não disse... Sem saber para onde ia, diz o Sem texto. saber para onde ia, exatamente. Às escuras, completamente às Exatamente. escuras, não é? Exatamente. E Abraão responde ao Senhor: oh, pai, olha, sabes, eu já tenho 70 anos, tenho aqui toda a minha família, é o local que eu conheço desde que sou menino, olha, eu fico bem aqui. Não foi isso que Abraão fez, não é? Abraão seguiu e tomou a decisão de seguir. Lá está a experiência que há pouco falavas, não é? Que é passo a passo com Cristo. Exatamente. Numa confiança, numa determinação de seguir realmente aquilo que Deus Exatamente. nos pede. Não aquilo que nós achamos que é o melhor, mas aquilo que Deus nos pede.
Porque só Deus sabe E o que esse melhor é o para exemplo de seu- Abraão. E não é por acaso que, de facto, Abraão é apontado como homem, como o pai da fé, como, enfim, o crente que... O primeiro Grande crente, então, referência a grande dos referência. judeus, não é? É verdade. E mesmo dos Portanto, há aqui os muçulmanos. atos, o que eu queria ressalvar era os atos da obediência, até pelo amor. O amor de Deus nos constrange, Foram não as é? obras que salvaram Abraão, não? Foi a fé, foi a relação com Deus, foi a confiança em Deus. Exato. Mas isso traduziu-se em quê? Em obras. Bem, exatamente. Em Estas obras, algumas não é? delas muito Fé difíceis. sem obras, Exatamente. obras sem fé. Exatamente. Há Portanto, aqui uma dicotomia que é inseparável. Não é? na lição de terça-feira fala-se da graça. E a graça é de facto a coisa mais extraordinária na nossa relação com Deus, ou na relação de Deus connosco. Isto é pela graça que Deus nos salva. Deus que não tinha... Nós que somos aqui uns minúsculos insetos perdidos no universo, No vasto universo que nem nós conhecemos, que nem não é? nós A vastidão conhecemos, do... Deus podia ter considerado que estes seres tão chatos que me desobedeceram, que são tão recalcitrantes, que são... Será- incircuncisos de coração, não é? Exatamente. Foram estes seres tão, enfim, sem valor, digamos, que fizeram com que Deus desse o seu Filho unigénito, não é? Para salvar esta raça decaída, não é? Isto é uma coisa impressionante que nos revela bem o caráter de Deus. Nós, muitas vezes, no Velho Testamento, temos a tendência de dizer que Jesus Cristo inaugurou uma nova época e um novo Testamento. No Antigo Testamento víamos um Deus sanguinário e agora vemos Exato. um Deus de amor. Parece que foi assim, mas não. O projeto da salvação já estava traçado desde o início da criação, antes da criação, porque Deus já sabia o que iria acontecer. Exatamente. E Ele já tinha predisposto no seu coração oferecer o seu Filho para a salvação da humanidade. Isso é uma coisa que nos deve levar a pensar como é que é possível um Deus tão grande, tão omnipotente, com um poder infinito como nós hoje o consideramos, como nós, quando começamos a pensar no universo e na capacidade de um Deus para gerir tudo isto, nós ficamos assombrados com esta grandeza. Como é que esta grandeza se veio a importar com estes seres minúsculos aqui perdidos no planeta Terra, não é? Que recalcitraram contra ele, etc, etc, etc. E isto é uma coisa extraordinária. A graça de Deus é maravilhosa, como diz o Amazing Grace, o célebre, não é? A graça É extraordinária. maravilhoso aos nossos olhos, não é? Isto, às vezes, nós pensamos assim, então, mas se a salvação é uma coisa tão simples, se é só aceitar essa graça, por que razão é que há tanta gente a rejeitá-la, não é? É verdade. Talvez por ser simples demais, se calhar. É porque a complexidade do É bem coração possível. humano, a complexidade do coração humano leva-nos a complicar as coisas. Aceitarmos alguma coisa que é de graça, e ponho aqui um graça conforme puseste, não é? Entre aspas, é muito complicado ao ser humano, não é? Nós pensamos, O que é que eu tenho de fazer? Lá Mas está, nós, portanto, olhando era para a nós mentalidade próprios, antiga, é não é? verdade, Dos é judeus, verdade, não é? é Mas verdade, eu tenho de é fazer verdade. algo, portanto, eu vou receber. vou receber não uma coisa é? tão Esta- importante e não não tenho é? que fazer nada. Não tenho de fazer nada, É quer estranho. dizer, isto- É exatamente. estranho. A nossa mentalidade, enfim, um bocadinho mercantilista, porque nós hoje sabemos e dizemos, e é verdade, Que nada não. dá, ninguém. Ninguém dá nada a ninguém, não é? O termo. É. E depois, e Deus dá-nos a nós a salvação, a vida eterna. Deus dá. E de facto Deus dá. A graça Incrível, é é isso. incrível. Deus dá-nos isso. Deus dá-nos isso. E o que é que temos que fazer para receber? É a pergunta que se põe. É aceitar a justiça de Cristo. É importante. Ou, noutras palavras, crer, porque diz o texto, quem crer e for batizado. Parece que temos que fazer outra coisa. Que é crer e ser batizado. Sim. Ok. Ser batizado e o batismo, nós hoje não falamos dele, mas quer dizer, o batismo, mas assim no parênteses podemos falar disso, o batismo é importante por causa daquilo que representa em termos simbólicos, que é a morte. Morte, não é? O batismo é uma E a ressurreição depois em é seguida uma morte também, para, a não nova, é? para a velha vida Exato. e o renascer para a nova. Para a Portanto, nova. é importante este aspecto prático, digamos, de manifestarmos aos outros e a Deus que queremos morrer para o velho homem e nascer para Cristo. A velha natureza, ou seja, a natureza de E, Adão, depois, não é? e quando nascemos revestidos
daquilo que natureza é de Cristo. a justiça de Cristo. Como Exatamente. quando Paulo, entretanto, diz: não mais vivo eu, Mas Cristo mas Cristo vive em vive em mim. Portanto, na continuação do texto que nós estamos a ver, no capítulo 13, versos 20 e 21 em frente, não é? Ele diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E depois vem aquele termo que o apóstolo Paulo fala. Este termo da propiciação é um termo também muito interessante. A propiciação evoca-nos, é o termo ilastrion, que só vem aqui neste texto e vem em Hebreus também 9.5, e significa o quê? O propiciatório era o local onde era aspergido o sangue, não é? No Yom Kippur, o sangue de todo o povo, que tinha sido transferido, os pecados de todo o povo tinham sido transferidos para o animal era morto e o seu sangue era aspergido sobre o altar. Portanto, representava os pecados de todo o povo. E esta noção que está associada ao propiciatório é o sangue, não é? O sangue, o propiciatório, como peça importantíssima do santuário, e a justiça de Cristo, nós estamos a estudar o tema da justiça de Cristo, diz o texto do apóstolo Paulo que Jesus Cristo foi proposto por Deus como propiciação pela fé no seu sangue. Lá está. É pela fé que nós aceitamos que Cristo é a nossa justiça. É pela fé no sangue de Cristo, não é verdade? Que nós nos revestimos desse manto que é a justiça de Cristo. E no fundo é tudo pela fé. Tudo pela fé. Tudo, não é? Tudo Através pela da fé. Fé é aqui o veículo que quisermos. A graça porque de Cristo é pela salva-nos. fé que eu amo a Deus, É, não é? exatamente. É pela fé que eu me sinto pecador, Exatamente. não é? É pela fé que eu me arrependo. Também. E é pela fé que eu acredito nos méritos salvíficos de Jesus Cristo. De Cristo. A noção de que o que está presente em todo este texto do apóstolo Paulo é o sangue de Cristo. É o sangue que é o meio pelo qual, e o sangue é um elemento fundamental desde todo o ritual do santuário, não é? O sangue estava presente todos os dias, era morto um animal inocente, um animal sem mancha, um animal que simbolizava Cristo, não é? E Cristo depois veio ser o Cordeiro de Deus, verdadeiramente, que através do seu sangue nos limpa, nos livra do pecado. E é através do sangue de Cristo que nós recebemos a sua justiça, e é ao sermos considerados justos, ao sermos declarados, não considerados declarados justos. Este é o tema, o âmago principal da justificação pela fé. O que é ser justificado? Há uma polémica muito grande. Nos dizem que ser justificado é ser declarado ou ser justo. Verdadeiramente não é, porque Sim. nós não. Nós somos, através do batismo e através da fé, aceitamos a graça salvadora de Deus, e através do seu sangue nós sabemos que a nossa vida agora é diferente, porque já somos dele, porque já estamos nele, mas verdadeiramente o que é que ocorre? O que é que ocorre? No nosso coração. Nós somos a mesma pessoa, somos os mesmos. Um dia batizámos, no outro dia acordámos. Quando acordámos éramos a mesma pessoa, mas havia uma diferença. É que agora nós aceitamos que Cristo está nele, os nossos pecados estão nele, e nós somos considerados perante Deus, já somos considerados justos. Os nossos méritos são nele. Verdadeiramente não estamos justos, ainda não estamos. Isso irá um dia acontecer mais tarde, quando formos transformados. Continuamos a ser homens e mulheres pecadores. Corruptíveis, não é? Corruptíveis, sujeitos a pecar. Podemos pecar logo no dia a seguir, porque mentimos, porque nos esquecemos. Mas agora estamos no caminho certo. Temos uma relação pessoal com Deus. Através da fé mantemos essa relação. E se mantivermos essa relação, vamos viver uma vida diferente. Esta é a grande diferença. E um fator muito importante. A A relação com Deus transformação que ocorre pelo Espírito Santo na nossa vida. Exatamente. Não é? Porque Exatamente. a função do Espírito Santo é justamente essa. A justificação, Transformar, em termos teológicos, nós temos, ou devemos saber isto. A justificação não nos torna justos. Isto é, nós não passamos a ser perfeitos. Ou seja, pessoas sem pecado.
não passamos a ser, infelizmente. Continuamos a ser pecadores, mas somos pecadores justificados. Perante Deus, em termos jurídicos, nós somos declarados justos. Sem o ser, mas somos declarados. É assim, num tribunal, a gente tem que imaginar isto em termos jurídicos. No tribunal, alguém vai ao tribunal porque é um criminoso, porque foi um homicida, ou porque foi um ladrão, etc. E ele vai ser condenado. Mas alguém que não cometeu nenhum crime, que é uma pessoa sem mancha, sem pecado, sem crime nenhum, vai dizer, olha, o crime que esse homem cometeu, ele não vai sofrer a condenação sou eu que a sofro, é a pena de morte, ok? Eu vou morrer por ele. E, portanto, ele continua a ser homicida, certo? Mas é declarado justo porque o outro é que levou a pena da sua culpa. O outro é Cristo, não é verdade? Em termos jurídicos é isto. Então, o que acontece na justificação é que nós somos declarados justos, mas verdadeiramente continuamos pecadores. Mas agora somos diferentes já. O caminho é completamente diferente. Porque já estamos cobertos pela justiça de Cristo. Então, e a partir daí começa um novo caminho, que se chama santificação. Então aí vamos subir uma escada. Sempre com quedas, é verdade. Podemos cair da escada abaixo. Mas faz depois parte do recomeçamos. processo, faz parte. Mas pronto, essa é a grande diferença entre o ser justificado e o não justificado. Como diz Paulo, não é? A dada altura. O bem que eu quero fazer. Sim, mas não eu dizia consigo. outra, não é? Foco-me, esquecendo-me sim. das coisas que estão Para para trás trás, não é? ficam. Eu prossigo para o alvo. alvo. É como que eu vou continuando, subindo de grau a degrau. Depois cai um ou outro, mas faz parte realmente desta aprendizagem. Há um texto que estava aqui na lição ainda de quarta-feira, que dizia que, por causa da cruz do Calvário, Deus pode declarar justos os pecadores. Lá está, pode declarar justos os pecadores. E ainda assim ele próprio é considerado justo. Porque agora, aqueles que acusavam Deus, nomeadamente Satanás, aqueles que acusavam Deus de ser um Deus injusto, porquê? Porque propõe ao ser humano uma lei que é impossível de cumprir. Este Deus, agora, apresentando Cristo para ser o nosso substituto, para sofrer as consequências dos nossos pecados, ele já ninguém o pode, porque agora nós temos a solução. É verdade que tivemos o problema, mas temos a solução. Deus deu-nos a solução é Jesus Cristo. Então, na nossa vida, aceitando Cristo como nosso Salvador, através da fé, nós podemos ser salvos. Isto é uma dádiva extraordinária do amor de Deus. Sim. Há aqui uma frase, pouco mais do que uma frase, um texto que eu achei muito interessante. É do livro Fé e Obras dela, não é? Da Ellen White. Em que diz assim: o perdão do pecado é prometido àquele que se arrepende e crê. A coroa da vida será a recompensa daquele que foi fiel até ao fim. Podemos crescer na graça e devemos manter-nos incontaminados do mundo se quisermos ser achados irrepreensíveis no dia de Deus. A fé e as obras andam de mãos dadas. Elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem fé são mortas e a fé sem obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão. É o mérito de Cristo que é eficaz em nosso favor. Não há desculpa para o pecado ou para a indolência. Jesus vai à frente e quer que sigamos os seus passos. Esse texto é impressionante. Portanto, como conclusão, a lição de quinta-feira é mesmo uma conclusão, assim como aquele texto polémico de Romanos mais à frente, que diz que Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê, e numa linguagem diferente, ou pelo menos, enfim, mais nova, podemos traduzir este texto, Cristo é o fim da lei, como a lei aponta para Cristo, porque Cristo justifica todo aquele que crê de facto. Cristo é a nossa justiça e, portanto, Ele, mais uma vez, é quem nos justifica. Ora bem, mas o texto diz-nos que, como conclusão, e como o apóstolo Paulo conclui depois de toda esta explanação, diz que o homem, pois, é justificado pela fé sem as obras da lei. Portanto, significa o quê? Que as obras da lei apontam para a nossa incapacidade, porque nós não conseguimos cumprir a lei, e
logicamente, como diz o texto do verso 21, não é? Nós não podemos, pelas obras, alcançar a justificação. É Cristo quem nos justifica. Não é? O ser humano teve 4.000 anos para provar justamente isso. Exatamente. Não é? Pela fé, nós somos justificados, sem obras. Sem obras. E nós temos exemplos na nossa experiência cristã de que, de facto, através da fé, nós conseguimos fazer as obras. Mas se tentarmos pelas obras alcançar a fé, nós falhamos redondamente. Não, as obras são... Não nos conseguimos aproximar de Deus, porque nós não temos a perfeição capaz de viver uma vida isenta de pecado, infelizmente. Muito bem. Se um homem é justificado pelas suas ações, pode vangloriar-se disso, não é verdade? Se eu conseguisse fazer tudo perfeito, eu conseguia dizer até para os outros, olha, vês como eu vivo, eu consigo fazer isto, eu consigo ser assim, eu consigo... Ou então para o próprio Deus, olha, Senhor, eu consegui viver toda a minha vida sem pecado. Como aquele publicano, não é? Como o publicano, exatamente. Portanto, Ellen White disse também neste texto que é a justificação diz que é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer, não é? Portanto, vimos que as obras da lei não podem expiar pecados, as obras da lei não podem justificar o pecador, as obras da lei apenas mostram o caminho e apontam a direção no sentido de que Cristo é a justiça nossa. E o caminho, não é? Eu E sou o o caminho. caminho, a verdade e a vida. E ninguém Portanto, vai ao Pai. nós muitas vezes caímos neste problema. Uma vez que a lei não é importante para nos salvar, por que razão é que eu tenho que guardá-la? A lei não nos salva. Por que é que eu hei de guardar a lei? Então, não preciso dela para me salvar. A questão é que a lei deve ser consequência da nossa salvação. Isto é, nós estamos salvos porque estamos em Cristo. Logicamente porque amamos a Cristo. Vamos guardar a lei. Não vamos mentir, vamos amar o próximo. E no fundo o que é a lei? Amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Portanto, se nós estamos salvos, se Deus nos deu essa grande graça da salvação, nós ficamos reconhecidos. Porquê? Porque Ele nos perdoou os pecados, porque Ele nos substituiu os pecados, transferiu-os para o sangue de Cristo, não é? Naquele ato de expiação. Então, nós, por essa razão, vamos guardar a lei, porque o amamos. Então, guardamos a lei porque estamos salvos e não guardamos a lei para ser salvos. O que é que Jesus diz? Assim. Se me amares, guardais os meus mandamentos. Ou seja, portanto, a guarda da lei deve ser uma consequência dessa relação com Deus. E sem qualquer esforço. E não vamos guardar a lei para atingir objetivos, para atingir salvação, para atingir o amor de Deus. Não conseguimos dessa maneira. Portanto, este é o resumo da lição e eu espero que nós tenhamos conseguido, enfim, de uma forma simples e clara, embora este seja um tema muito complexo, ou então, se quiser, é um tema complicadamente simples. Quer dizer, é tão simples que às vezes nós pensamos que as pessoas não... Como aquela pergunta que fazíamos, não é? Quer dizer, se isto é tão simples, porque é que as pessoas não aceitam a salvação de uma forma mais generalizada, não é? É talvez por isso. Pois bem, o nosso maior desejo é que cada um daqueles que nos ouvem possam fazer do estudo da Bíblia e da oração uma maneira de estar ligados com Cristo, porque essa é a única maneira que temos de vivermos uma vida diferente e de procurarmos atingir os objetivos da justificação, da santificação diária através do estudo da sua palavra. Possa ser essa, que essa seja a vossa disposição e seja a nossa experiência, a experiência de todos nós.